Olá, estamos aqui para mais uma aula, né, de face, complementando aí, né, o nosso grupo de aulas sobre ossos da face. Muito bem, hoje, né, nós vamos estar conversando aqui com vocês sobre o osso nasal. Nós já vimos nas aulas anteriores o osso maxilar, o osso palatino e o osso zigomático. Hoje nós estaremos estudando um pouco sobre o osso nasal. O osso nasal, nós só vamos ver as características e as articulações. É um osso bem pequeno, né, fácil para a gente localizar. Não vamos citar acidentes anatômicos, apenas características e articulações. Bem, para começar, é um osso par, ok? Linha mediana, osso par, localizado lateralmente à linha mediana. Então, nós temos a linha mediana e lateralmente a linha mediana é fino e forma, juntamente com o osso nasal, contralateral, o dorso do nariz. O que nós dissemos aqui? Então, nós temos um osso nasal e temos o contralateral, ok? Um de um lado, outro do outro. Os dois juntos formam o dorso do nariz, ok? Então, como característica, osso par, localizado lateralmente à linha mediana, fino e forma o dorso do nariz. Muito bem. Continuando, aqui a gente visualiza ele, né, num perfil. Então, é esse ossinho aqui, ó, logo abaixo do frontal. Fica bem articulado aqui, ó, com o maxilar. Então, osso nasal. Uma visão lateral, uma visão anterior. Nós estamos vendo os dois ossos nasais aqui e aqui ele isolado, ok? Então, osso nasal. Vamos lá. Articulações. Ele vai se articular com o frontal, com o etimoide, com o maxilar e o nasal oposto. Então, quando a gente visualiza aqui, nessa imagem anterior, ele se articula com o frontal, com o maxilar, ó, um de um lado, outro do outro. O etimoide, ele fica aqui no meio, ó. Então, ele também se articula com o etimoide. E o nasal oposto, né? O contralateral. Então, ele tem essas articulações: frontal, maxilar, etimoide e nasal oposto. Ok? Só isso do osso nasal, pouquinha coisa. Continuando, próximo osso nós vamos ter o osso lacrimal. Também um osso bem pequenininho, né? É um dos menores da face, dois, né? Não é o menor. Ele é bem pequeno e nós vamos falar das características dele. Então, ele é um osso par também, localizado na porção medial de cada órbita, ok? Porção, ó, medial, porção lateral. Então, ele se localiza na porção medial de cada órbita. É o menor e mais frágil osso da face. Então, nós temos aí vários ossos pequenininhos na face, né? E o lacrimal é um deles, né? Um osso menor que nós vamos ter. E mais frágil, né? O importante é isso aqui, ele é um osso frágil. Então, ele vai compor o que nós chamamos de órbita. Então, quando a gente fala em órbita, né? Eu já conversei com vocês sobre isso. Nós vamos ter dentro da órbita 7 ossos. E o lacrimal está aqui dentro também, tá? Então, ele é um desses ossos aí, bem pequenos, né? E ele é o mais frágil que a gente vai encontrar na face. Articulações, nós vamos ver que ele se articula tanto com frontal, com etimoide, vai se articular com maxilar e também se articula com a concha nasal inferior. O próximo osso, mandíbula, né? Mandíbula é um osso que nós vamos ver que ele tem alguns acidentes anatômicos, né? Nós já vimos então o nasal, lacrimal, que são ossos pequenininhos, né? Tanto o nasal quanto o lacrimal, que não tem muitos acidentes anatômicos importantes para a gente neste momento.
A mandíbula já vamos encontrar, né, alguns acidentes anatômicos. Então vamos lá para a gente não perder tempo. Aqui a gente está visualizando a mandíbula, né, numa visão anterior para a gente. E aí nós vamos falar um pouquinho das características da mandíbula. Ela é um osso ímpar, ok? Então ela é um osso ímpar. Ela é o único osso móvel do crânio. E nós vamos encontrar na mandíbula a arcada dentária inferior. Então a arcada dentária superior fica por conta do maxilar e a inferior fica por conta da mandíbula. Uma outra característica dela, que ao mesmo tempo é uma divisão, ela vai apresentar um corpo, que é essa parte aqui toda, ó. Essa parte onde a gente visualiza aqui todos os dentes, né? Essa parte, essa parte anterior aí, nós vamos chamar essa parte aqui de corpo da mandíbula. Então ela tem um corpo, toda essa parte anterior aqui, ó, uma visão de perfil, um corpo. Ela tem duas bordas, borda, embaixo outra borda, e ela tem dois ramos, um ramo e outro ramo, um ramo direito e um ramo esquerdo. Então vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Nós vamos encontrar aqui alguns acidentes anatômicos do corpo da mandíbula, ok? Então, daquela porção anterior da mandíbula. Então, temos aqui a protuberância mentoniana, sínfise mentoniana, o forame mentual e a linha oblíqua externa. Então, vamos visualizar esses acidentes anatômicos comigo? Então, aqui é o corpo da mandíbula, como nós falamos, a protuberância mentoniana ou mentual também. Em algumas literaturas nós encontramos protuberância mental. Então, mentual é o que, na verdade, a gente chama de queixo, né? Essa protuberância que nós vamos dar o nome de protuberância mentual ou mental ou mentoniana. Então, três nomes aí, três termos que vocês podem escolher o que vocês acharem mais adequado, mais fácil para vocês memorizarem. Então, número 1 aqui, ó, nós estamos nos referindo à protuberância mentoniana. O número 2, observem comigo que é como se fosse uma linha. Na realidade, durante a fase fetal, a mandíbula ela é dividida. E à medida que o feto vai evoluindo, vai crescendo, ela vai se calcificando, ela vai se juntando, né? Ela vai se juntando uma parte com a outra, e aí nós vamos encontrar na fase adulta já a protuberância, a sínfise mentoniana. Tudo que está aqui nessa parte, né? Nós vamos chamar de mentual, certo? Sempre, quando a gente se refere ao queixo, por exemplo, né? Que nós chamamos de queixo, nós vamos pensar em toda essa área aqui com a nomenclatura mentual, ok? Então, região mentoniana é a região onde fica o queixo. Então, quando a gente fala em protuberância mentoniana, a gente já vai lembrar dessa área aqui da mandíbula, né? Na parte anterior, aí onde fica o corpo da mandíbula. Protuberância mentoniana, sínfise mentoniana, que é a união dos dois, né? Uma linha que a gente vai observar aqui. Agora, lateral a sínfise, então tenho a sínfise, lateral a sínfise, nós vamos encontrar os forames, que é o forame que também recebe o nome de mentoniano. Então, todos esses acidentes aqui, esses três acidentes, nós podemos chamar de mentual, mental ou mentoniano. Então, repetindo, protuberância mentoniana, sínfise mentoniana e forames, ó, um de cada lado, forame mentoniano. Eu posso usar o termo mentoniano, mental ou mentual, os três estão certos. O número 4 nós vamos chamar de linha oblíqua externa. Então, a gente está vendo essa linha aqui que vai dar origem ao ramo. Ela parte daqui e sobe, ó. Essa linha aqui nós chamamos de linha oblíqua externa.
Então, 4 acidentes anatômicos no corpo da mandíbula. Então, quando eu perguntar para vocês, cite os acidentes anatômicos do corpo da mandíbula, é apenas, somente os 4 acidentes anatômicos, ok? Então, aqui nós já vimos os principais acidentes anatômicos do corpo da mandíbula. Vamos nós. Eu falei também lá no início que a mandíbula tem 2 bordas. Então, bem fácil. Borda superior e embaixo, borda inferior. Essa borda superior, ela também pode ser chamada de borda alveolar. Eu prefiro que vocês chamem de borda superior, para poder a gente não confundir com o processo alveolar que a gente chama lá no maxilar. Então, aqui, nessa borda aqui, borda superior. Se vocês quiserem memorizar como borda alveolar, sem problema nenhum. É só não confundir que processo alveolar a gente tem no maxilar. E borda alveolar nós vamos ter apenas aqui, na mandíbula, ok? Então, bordas, só isso. Borda superior e borda inferior. Os ramos da mandíbula. Aqui no ramo, né, ela tem 2 ramos e cada ramo ele vai ter um processo que a gente chama de coronoide, um processo condilar, uma incisura mandibular e o ângulo da mandíbula. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui a gente está observando, né, uma parte do ramo e uma parte do corpo, né? Bem, aqui, essa parte mais arredondada, nós vamos chamar de processo condilar. E essa parte aqui, que é mais protusa, a gente chama de processo coronoide. Processo coronoide e processo condilar. Vamos ver numa outra visão. Aqui fica melhor nessa imagem. Então, quando a gente olha, né, uma mandíbula, a gente está vendo aqui que são vários acidentes anatômicos. Nós não estamos falando, né, de todos eles. A gente está citando alguns, aqueles que são mais importantes para a gente. Então, nós vamos ter aqui, essa parte aqui, onde nós chamamos de processo condilar, ok? Se a gente observar aqui, só a parte de cima é chamada de cabeça do processo condilar. Mas a gente vai colocar o nome apenas de processo condilar para não estar confundindo muito a cabeça de vocês. Então, o mais protuso é o processo coronoide. O mais arredondado aí, né, mais ovalado, a gente vai chamar então de processo condilar. É exatamente esse processo condilar que vai se articular com o osso temporal, formando a articulação ATM, que é a articulação temporomandibular, né? Então, nós vamos ver isso mais à frente, que é a articulação da mandíbula. Entre o processo coronoide e o processo condilar, nós vamos ter aqui, a incisura, tá aqui, incisura mandibular, ok? Então, processo coronoide aqui, que é mais fácil. Processo coronoide, processo condilar e no meio, incisura mandibular. Foi? O ângulo da mandíbula, que eu falei que são esses 4 acidentes aqui, então a gente tem aqui embaixo a borda, né? Vamos falar que seja a borda da mandíbula, a borda inferior, e aí eu tenho um ângulo. Esse ângulo aqui que vai dar origem ao ramo, ok? Aqui eu tenho um ramo inteiro. Então, a partir do ângulo, ela vai dar origem aos ramos da mandíbula. Então, o total aí nós vimos acidentes apenas no corpo da mandíbula e nos ramos, certo? Então, é importante aí a gente estar relembrando, estar estudando, fazendo o caderno de atividade para poder memorizar, porque são vários nomes e aí a gente acaba, né, se perdendo nesses nomes, ok? Então, os acidentes anatômicos, tanto do corpo da mandíbula quanto dos ramos da mandíbula. Muito bem. Para terminar, né, articulações da mandíbula, para a gente concluir a mandíbula,
eu pergunto para vocês, com quem que ela se articula? Cite as articulações da mandíbula. A mandíbula, ela apenas se articula com o osso temporal. A gente coloca no plural porque como o temporal são dois, né, um direito e um esquerdo, a mandíbula se articula apenas com ele. Quando a gente estudou o temporal, a gente falou da fossa mandibular. Lembram disso que a gente falou? Nos acidentes anatômicos do osso temporal? Fossa mandibular. É na fossa mandibular que a mandíbula se encaixa. Por isso é chamado de fossa mandibular. Então, a cabeça, né, a parte do processo condilar da mandíbula, ela se encaixa na fossa mandibular. O que é importante a gente lembrar aqui, que a junção, a união da mandíbula com o temporal forma uma articulação muito importante para a gente, que nós chamamos de ATM, que é a articulação temporomandibular. Então, esta articulação é que faz com que a gente consiga abrir e fechar a boca. Então, ela é muito importante para a gente, né? Quando ocorre uma desarticulação dela, ela precisa ser recolocada, né? O paciente, ele não consegue mais fechar a boca, nem abrir, nem fechar, ela fica aberta, e aí não consegue fazer o fechamento correto. Então, a ATM, lembrem desse nome, ATM, articulação temporomandibular, ok? Mais dois ossos para a gente concluir face, o vômer, que também é um osso pequenininho, que nós vamos ver só características e articulações. Bem, olhando esta imagem aqui, né, que parece meio confusa, mas não, aqui a gente está vendo o etimoide, só para relembrar. O maxilar está aqui, olha, a arcada dentária superior. E aqui, esse mais clarinho aqui, não é osso, é cartilagem, ok? Então, esse daqui, ó, cartilagem. Esse pedacinho aqui é o osso nasal, certo? Então, aqui embaixo, ó, do etimoide, nós vamos ter esse mais verdinho aqui, ó, que é o vômer. Então, o vômer, ele é um osso ímpar e ele forma a porção ínfero-posterior do septo nasal ósseo. Por que é importante a gente falar septo nasal ósseo? Porque a gente tem o septo nasal, que é cartilagem. E aí não conta, né? Pra gente o importante é o ósseo. Então, quando eu falo que forma o septo nasal ósseo, observem comigo. A parte da lâmina perpendicular do etimoide, junto com o vômer, forma o septo nasal ósseo. Forma aquela divisão, né? Quando a gente ouve falar, fulano tem um desvio de septo, é porque existe uma má formação no septo nasal ósseo, não na cartilagem, ok? Então, a correção ela é feita a nível de ossos. Então, quais ossos formam o septo nasal ósseo? O etimoide mais o vômer. Muito bem. As articulações do vômer, nós vamos ter aí o vômer aqui, com etimoide, com maxilar, com palatinos, né? E o próprio... Então, nós temos esfenoide aqui atrás, ó. Esse aqui é o esfenoide, ó, o seio esfenoidal que a gente estudou. Então, tem o vômer se articulando com esfenoide, com palatino, ó, esse mais clarinho, mais azulzinho aqui, com o etimoide e com o maxilar também. Só isso de vômer, que é importante pra gente, as características, tá? O último osso, então, são as conchas nasais. Quando a gente fala em conchas nasais, né, aquele mesmo desenho anterior, só que agora eu tenho aqui, ó, as conchas nasais cobrindo, né? Por cima, nós vamos ver as conchas nasais. Vou falar um pouquinho, rapidinho. As características, um osso par, ok? Ele é fino, curvo, chamado também de cornetos ou conchas. Então, aqui, quando a gente olha, nós estamos vendo três. Uma, duas, três. O septo nasal fica no meio. Então, tem 3 de um lado e 3 do outro lado, tá? São pares. Agora, preste atenção aqui comigo, só um detalhe.
A concha nasal aqui seria superior, média e inferior. Só que a superior e a média, elas fazem parte dos ossos da face. Mentira, do crânio. Então, superior e média fazem parte dos ossos do crânio. Elas são uma projeção do etimoide. Apenas a concha nasal inferior que faz parte dos ossos da face. Quando eu coloquei conchas nasais, porque a gente ainda não tinha falado sobre conchas nasais. Então, eu deixo para falar conchas nasais, eu falar as três juntas, superior, média e inferior. Lembrando novamente, superior e média, elas são uma projeção do etimoide. Então, o etimoide é um osso do crânio. Então, as conchas nasais superiores e médias, superior e média, fazem parte dos ossos do crânio. Quais que fazem parte dos ossos da face? Apenas as conchas nasais inferiores, ok? Espero que tenha dado para entender. Então, aqui, só está explicando o que eu já falei para vocês, que as conchas nasais superiores e médias fazem parte do etimoide. Elas são uma projeção do etimoide. Então, aqui no meio, a gente vai ter o etimoide, né, a lâmina perpendicular do etimoide, e a concha nasal aqui está junto, a superior e a média. Superior mais acima e a média. E aqui embaixo, olha, a gente vê curva, né? Um detalhe aqui meio curvo. Essas aqui são as conchas nasais inferiores, ok? Então, conchas nasais inferiores fazem parte dos ossos da face. Superior e média fazem parte dos ossos do crânio. Articulações das conchas nasais: maxilar, lacrimal, palatino e etimoide. Muito bem, viu? Foi rápido hoje, até a próxima aula. Não deixe de fazer a atividade que eu coloquei para vocês, eu quero que vocês façam o caderno de atividade, página 10, página 11, e mandem a foto lá pelo aplicativo, para poder eu corrigir por lá mesmo e devolver para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, boa aula para vocês, estudem, refaçam a atividade, tem até às 19 horas para encaminhar para mim. E fiquem com Deus, bom domingo para todos.